Olá, prezados alunos da nossa disciplina de Teologia e Ecologia da Faculdade FAECAD. Este é o vídeo de número 2 da aula 11, dando prosseguimento aqui sobre o declínio na escola tomista na Idade Média, com o advento do nominalismo. Segundo o nominalismo, a tarefa da ciência é a de investigar conceitos em seu contexto e suas realizações, enquanto a metafísica deve ser abolida. Portanto, quando você pensar em nominalismo ligado a Guilherme de Ockham, na Idade Média, naturalmente você vai relacionar a investigação da ciência no contexto de suas realizações e negar, abolir a metafísica, tudo aquilo que é ligado à religião, a metafísica, aquilo que está além do plano físico. E aqui, justamente neste ponto, é que se dá o declínio no coração da escola tomista nas suas reflexões sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, indicando nada mais, nada menos que o primado acordado numa lógica sobre a ordem do existir. O ser não designa senão mais que um estado, cuja responsabilidade é dada por sua definição e cuja realização é função de uma decisão exterior de um criador. Aqui se observa que a existência de Deus não é necessária. Não é necessária a fé religiosa, porque se os efeitos das atividades de Deus no mundo podem provir, teoricamente, uma clara demonstração de sua existência, essa demonstração não pode ser entendida por nossas mentes finitas. Lembre-se, este é um pensamento de Guilherme de Ockham, que vai influenciar para que o pensamento tomista sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, esse pensamento caia por terra. E assim torna-se necessário um poder maior que vá além de nossa racionalidade. Numa perspectiva teológica tradicional, o homem é enraizado na natureza e na história, portanto, no mundo. Isso na perspectiva teológica tradicional, pregada pelo tomismo, pelos teólogos como Agostinho também, antes de Tomás de Aquino. Na perspectiva teológica tradicional, o homem, o ser humano, ele é enraizado na história, portanto, é enraizado também no mundo. E não como considera essas linhas nominalistas ligadas a Guilherme de Ockham, que pensa o ser e o nada em oposição, cortando-se sobre o espaço de uma indiferença lógica. E aí você viu o pensamento, ainda que em síntese, de Guilherme de Ockham, e que vai influenciar para um declínio na escola tomista. Agora vamos ver aqui um outro filósofo também, teólogo, que é Leibniz. Leibniz e sua Teodiceia. Bem,
Você deve perguntar, mas o que significa teodiceia? Esse termo ele foi criado em 1710 pelo filósofo alemão Gottfried Leibniz. O sofrimento é uma realidade tão presente entre pessoas boas e ruins que foi preciso cunhar uma expressão chamada teodiceia, a qual analisa e justifica a aparente discrepância entre bondade de Deus e a maldade presente na existência humana. Segundo define alguns pesquisadores, a palavra teodiceia, alguns estudiosos afirmam que teodiceia vem do grego theos, que é Deus, mais dik, justiça. No uso comum, a palavra designa a controvérsia sobre como podemos reconciliar a existência do mal com a bondade e a onipotência de Deus. Leibniz é citado pelo mesmo pela mesma linha de pesquisa adotada por alguns estudiosos, e nós também, como aquele que usou o termo pela primeira vez em 1710. Assim, a teodiceia é a teoria para justificar a bondade de Deus em vista da existência de maldade no mundo. Na teodiceia, examinamos e exploramos argumentos que justificam a conduta de Deus no mundo. Portanto, teodiceia é a justiça de Deus. A teodiceia de Leibniz, 1646 a 1716, é racionalista. E nela há redução dos poderes da subjetividade humana, oposta à teoria cartesiana de Renatus Cartesius ou René Descartes, oposta à teoria cartesiana, a concepção de mundo nos princípios formulados por Leibniz encontra um dinamismo que explica os seres não como máquinas, mas como forças vivas. Então, você deve lembrar que o pensamento de René Descartes, o pensamento cartesiano, é um pensamento que vê o mundo e o homem como máquinas. Ao contrário de Descartes, Leibniz encontra um dinamismo que explica os seres não como máquinas, mas como forças vivas. Você viu que há aí uma contradição, né? O universo é composto por unidades de força e não fragmentado em partes. Essas forças são chamadas, segundo Leibniz, de mônadas. Aí você pode perguntar o que significa mônadas. Daqui a pouco, em continuidade, você vai perceber o que significam mônadas. Em relação ao corpo humano, ele é afetado de alguma maneira em relação ao corpo humano. Se ele é afetado, é isso que eu quero dizer, se ele é afetado de alguma maneira, os outros são afetados. Segundo o pensamento de Leibniz. Em relação ao corpo humano, por exemplo, se ele é afetado de alguma maneira, os outros são afetados. Então, se alguém na sociedade sofrer alguma coisa, os outros também serão afetados. Ou mesmo os movimentos do corpo. Todos os movimentos correspondem
a percepções ou pensamentos mais ou menos confusos da alma. E quanto a Deus, é preciso dizer que ele, Deus, é a ligação possível das coisas, a escolher o melhor, e, consequentemente, o melhor é aquele que existe em ato. Assim, existe mais que um decreto único de Deus, segundo Leibniz. Portanto, que o atual segmento das coisas alcança a existência quando se examina de tudo o que segue entre as comparações com uma penetração nas outras. Os atos de cada mônada foram regulados de modo a estarem adequados aos atos de todas as outras, proporcionando uma harmonia pré-estabelecida. Bem, qual o significado de mônada? No sistema de Leibniz, no sistema de pensar, de raciocinar de Leibniz, mônada é uma substância simples, ativa, indivisível, por isso ela é simples, de que todos os entes são formados. Gravou aí? No sistema de Leibniz, mônada é uma substância simples, porque ela não é composta, ativa, indivisível, de que todos os entes são formados. O que se constata em Leibniz, no seu pensamento, é uma prioridade decisiva e absoluta. E que prioridade é esta? A existência, o real. A existência, o real. A prioridade é a existência, o real é segundo. Isso quer dizer que é temporal, que se desenvolve como um primado de direito. Antes que a coisa seja real, ela é antes talvez vista por Deus, em perfeita transparência e em totalidade. A vontade do Criador, que tem como fundamento o finalismo, submete-se ao seu entendimento. Assim, Deus não pode romper com a sua própria lógica e agir sem razões, pois estas constituem sua natureza, que é imutável. A partir daí, o mundo criado por Deus está impregnado de racionalidade, cumprindo objetivos propostos pela mente humana. Não há aqui um ensino de uma teodiceia racionalista de modo claro? Se o mônada é algo indivisível, cada ser humano é portador ou está impregnado de racionalidade, cumprindo os seus objetivos propostos pela mente divina, que é finalista, e Deus, segundo Leibniz, não pode contradizer aos seus propósitos. Ainda que o momento em que Deus exerça a sua eleição seja consignado como eleição de Deus, de forma nenhuma pode afetar o ser da coisa em si mesma. Ela existe, desde então, em ato, pois Deus examina e a compara em toda a sua soberania, em toda a sua liberdade. Desta maneira se observa uma liberdade de escolha original, absoluta e radical. Mas essa liberdade não é, portanto, gratuita e arbitrária, porém, ela é
estranhamente ligada à afirmação de uma razão das coisas. Uma razão eterna, absoluta e radical. Ela é a regra de direito ou de razão. Assim, Leibniz recusa que o poder de Deus seja absoluto e seu governo isento de regras. As coisas são determinadas pela presciência e pela providência divinas, não absolutamente, mas pela ação intermediária de suas causas e de suas razões. Uma nota muito importante: ato e potência. O que é potência? É o que está contido numa matéria e pode vir a existir. Potência é aquilo que está contido numa matéria e pode vir a existir. Você pode olhar para um ser humano que não seja, por exemplo, vocacionado ao direito, a estudar direito, a ser um advogado, um jurista. E você pode olhar para um indivíduo ainda na sua adolescência e afirmar: este menino ou esta menina será, um ou outro será, em potência, um advogado. Aí você pode usar a ilustração ou o pensamento que desejar. Em potência, tal cidadão poderá se tornar um médico, mas ele ainda não é e, quem sabe, pode vir a ser, pode vir a existir. O ato é a atualidade da matéria, é a atualização da potência. Então, é a realização, é o advogado, é o médico, é em si já formado. É a criança que ainda não era, já é formada e é matéria. Tem carne, osso, tem alma, tem espírito. Então, potência é o que está contido numa matéria e pode vir a ser, a existir. O ato é a atualidade da matéria, é a atualização da potência. Esta é a relação que Aristóteles estabelece entre ato e potência. Leva-o a concluir que, por existirem diversas substâncias diferentes, temos diversos tipos de movimento e diversas causas de movimento. É interessante observar o fundamento leibniziano. O fundamento leibniziano vai longe, pois afeta o tema teológico da eleição. Primeiro, porque o princípio da razão consiste em submeter toda e qualquer explicação ou demonstração a duas exigências: no caráter não contraditório daquilo que é explicado ou demonstrado, e em que, além de explicado ou demonstrado, não pode ser contraditório. A coisa em questão também existe realmente, que é a razão suficiente. A premissa central para justificar esses pontos de vista é que o princípio da razão afirma que uma coisa só pode existir necessariamente se, além de não ser contraditória, houver uma causa que a faça existir. E o fim da produção das coisas são as vontades justas, boas e perfeitas de Deus, que deseja essa produção. Em Leibniz se vê aqui o finalismo, que é o primeiro, em que Deus celebra, em que Deus calcula vários mundos possíveis, mas faz existir o melhor desses mundos. Esse é o princípio melhor.
O critério do melhor é, sobretudo, o moral. Assim, o mal é a simples sombra necessária do bem. Finalizo este vídeo 2 da nossa aula 11 e até o vídeo 3.